sua opinião sobre essa categoria de trabalho, né, que são os atletas, e os impactos que tem na questão, assim, né, no neoliberalismo como um todo. Esses impactos tanto no desempenho, no rendimento, enfim. Tá. Vocês estão me ouvindo bem, né? Bom, neoliberalismo é um sistema, né, um extrato do capitalismo, uma atualização do capitalismo para os nossos tempos, né, em que ele tem essa proposta de, basicamente, economizar, né, assim, no que se pode em termos de projetos sociais, né, de direitos sociais, mas também de maximização de lucros, né. Quando ele surge, quando ele é pensado, o capitalismo estava em crise, né, em relação a uma crise de exploração da taxa de lucro, né? O capital precisava se reinventar, porque vinha lá do estado de bem-estar social, né? Desse welfare state em que foram chamados dos 30 anos gloriosos do capitalismo, onde as pessoas tinham quase, pelo menos nas economias centrais, tinham quase um pleno emprego, né? E os recursos, aliás, os direitos, né, básicos eram concedidos pelo Estado. E aí a gente tem as primeiras políticas neoliberais, antes ainda do Consenso de Washington, né, que vai definir o estudo do Milton Friedman, lá da Escola de Chicago, mas também as políticas implementadas pelos principais governos das economias centrais capitalistas, né, o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, no Reino Unido, que vão propor justamente essa ideia de um Estado mínimo, né, de um Estado que ele deve apenas suprir o básico do básico para todos nós, e todo o resto fica a nosso cargo, né, nosso critério, correr atrás para conseguir. E, ao mesmo tempo, a gente tinha ali no começo da década de 70, né, uma crise do petróleo, dentre outros atravessamentos que compõem essa crise financeira e estrutural, né, do capitalismo, aí desses 30 anos gloriosos do capitalismo, e que a gente tem o advento do neoliberalismo como uma política, né, uma proposta socioeconômica, macroeconômica, né, que tem essa ideia desse fazer mais com menos, visando uma economia do ponto de vista do capital, né, mas, ao mesmo tempo, uma pisada na jugular da classe trabalhadora, retirando direitos, retirando benefícios, né, e é isso, nos colocando à deriva para conseguirmos o que a gente precisa. Em paralelo a isso, o capital ele precisa se reestruturar também do ponto de vista da produção, porque você precisa de um modelo produtivo mais adequado a essa lógica neoliberal, porque você também tinha uma efervescência cultural ali nos anos 60, com o movimento hippie, a contracultura, as primaveras de maio de 68, né, de uma juventude que pedia uma maior imaginação ao poder e que não queria ter os mesmos trabalhos terroristas fordistas dos seus pais, não queriam passar uma vida inteira numa fábrica, queriam poder contribuir com criatividade na gestão do trabalho. E aí você tem, desde os anos 50, 60, 70, né, uma evolução de um modelo que é o que mais cola para esse modelo neoliberal, né, de Estado mínimo, que é o modelo toyotista de trabalho, né, que vem das fábricas Toyota do Japão, e que no seu livro, o Sistema Toyota de Produção, da década de 1960, né, escrito pelo então gestor das fábricas Toyota, o Taishi Ono, ele vai escrever justamente que ele não está criando um novo modelo produtivo tão somente, mas uma forma nova de viver a vida, e que ele vai adaptar muito das filosofias do esporte para esse novo modelo da produção. E aí a gente tem todo um novo léxico, um novo vocabulário, né, no mundo do trabalho que a gente utiliza até hoje. A gente não tem mais os grupos de trabalho, exatamente, mas vão se chamar de equipes, né, que essas equipes têm metas, que essas equipes precisam atingir a excelência, né, que só os melhores, né, uma coisa de um darwinismo social, só os melhores vão atingir esse pódio, né. Então, no seu livro, o Taishi Ono ele faz muito essas referências ao esporte, nessa questão
deste rendimento, né? Você precisa ter um alto rendimento, tal como um esportista, para você ser alguém no mundo do trabalho. E quando a gente, né, tá falando aí que a gente tinha políticas próximas a um pleno emprego e agora não temos mais, que fica muito a critério assim, olha, você que seja empregável por si só, né? O Dardot e o Laval vão falar muito isso na Nova Razão do Mundo, né? De que você é o você SA, você que se vira para ser empregável, né? E aí o Goulejat, o Vincent de Goulejat vai falar no Gestão como Doença Social, que a partir desse momento a gente tem uma lógica de gestão para tudo, né? Que realmente pode estar em tudo na vida. Né? Eu e Cecília tivemos um colega lá da universidade, que depois ele foi fazer uma outra universidade, eu nunca mais esqueci que ele contou que na república em que ele morava, a república era gerida como uma empresa. Você entrava na república e ia morar na sala. Se você atingisse algumas metas de rendimento, você ia ganhando o seu quarto e coisas, e benefícios na casa. Então, você tinha que lavar a louça, tinha que arrumar não sei o que e tal. E, do contrário, você também poderia ser demitido, poderia ser expulso, né, da casa. Então, assim, essa lógica gestionária, essa lógica de pensar o trabalho, que vem de uma filosofia do esporte, né, onde no esporte você é laureado com o alto do topo se você tem um bom rendimento, isso é posto no mundo do trabalho, né? Então, para nós não vale mais nada a não ser o topo do pódio. É aí que o Goulejat vai dizer, olha, com essa nova lógica, a gente passa a tratar tudo como um capital a ser valorizado, inclusive as crianças, né? Ele diz assim, olha, as nossas crianças são postas em aulas de Kumon, né, de matemática, e etc. Assim, você vai dando um monte de atividades para ela, em inglês, espanhol e etc., né? Porque ela é um capital que você está tentando valorizar, que possa ser, né, colhido lá na frente, ou seja, que ela seja empregável lá na frente. Então, você pede dimensões que são muito mais importantes para a criança, que é a díade, né, da mãe bebê, a primeira relação da primeira infância, a socialização primária e secundária, né? Tudo isso, enquanto formação, né, de seres humanos, o brincar, né, que a gente fala que é tão importante na psicologia, você vai perdendo essas dimensões, você vai colocando coisas muito mais instrumentalizadas, né? A gente coloca as crianças nos esportes também, para também terem essa ideia, né, desse conceito que eu particularmente faço a crítica, né, da resiliência, porque a resiliência é um conceito que vem da física, né, que fala da adaptação de um corpo, né, que muda de matéria para ele conseguir voltar para o seu estado atual, né? Ou seja, como diria a música lá do Gabriel Pensador, até quando você vai ficar levando porrada a porrada, né? Até que você consiga voltar ao seu estado natural. E aí essa é a filosofia empregada, né? Que a gente possa levar porrada o tempo que for, que a gente possa consumir o nosso tempo, né? A todo momento com mais atividades, né? Não é à toa que a gente tem hoje quadros de crianças cada vez mais ansiosas, né? Ou com síndrome do pânico quando estão em ócio, coisa que deveria ser muito importante para as crianças, né? Porque são nesses momentos de ócio que surgem as formações das funções psicológicas superiores, né? Do pensamento abstrato. E aí a gente passa a gerir tudo como se fosse uma empresa pedindo essa questão de excelência, né? E de se aguentar as porradas, de ser resiliente. Hoje a gente já tem outros termos que advêm do mundo empresarial, como antifrágil, né? São algumas terminologias que vão colocando para a gente que ele tem que ser inquebrável, né? E que aí a figura do esportista é essa figura de alguém que, né, à medida do seu esforço, pode ser, né, ganhar fama, ganhar patrocínios, etc. Né? Mas quando a gente vai analisar isso, a gente vê que esses trabalhadores esportistas, na verdade, são os que chegam para nós, a mídia, e que alcançam o pódio, são uma minoria, né? E que muito possivelmente tiveram recursos de patrocínios, de tempo investido, né, de um bom clube, por exemplo, para os treinos, né?
a grande maioria vive do que a gente chama do Bolsa Atleta ou divide a sua jornada de trabalho entre a prática do esporte e algum outro trabalho, né? Nas últimas Olimpíadas nós vimos isso, que alguns, inclusive, eram motoristas de Uber, né, para conseguir fazer uma renda e ter um tempo. Então, isso acaba sendo o discurso perfeito neoliberal, né? São pessoas que estão se virando, são pessoas que se colocam resilientes, antifrágeis e que estão buscando esse lugar alto do pódio pelo próprio esforço, né? Mas é isso, no dia a dia, quando a gente vai ver, essas pessoas estão relegadas aí a esse deserto neoliberal, né? O neoliberalismo, a figura que melhor representa ele é um deserto, né? Onde tudo foi consumido, as nossas potências, nossa subjetividade, nosso tempo, né? Já não há mais nada a ofertar e nós ainda estamos à deriva, né? Ainda estamos à deriva porque nada disso ainda é garantia de que a gente vai ter um lugar ao sol, de que a gente vai ter, né, uma renda para ter uma casa, um carro, todo aquele sonho de classe média. Isso é derretido como as asas de Ícaro no sol, né? Assim, isso fica na promessa, né? E aí a questão do esporte, para quem trabalha com esporte, também tem essa ideia de sempre uma promessa, né? Sempre a promessa de ser aquela pessoa que vai conseguir, né, estar no alto do pódio, conseguir os bons patrocínios, viver apenas do esporte, etc., né? E aí, quando a pessoa não atinge, né, há uma autoculpabilização, porque esse ideal ele é introjetado e a pessoa passa a repetir, né, esse próprio ideal, de que ela fracassou porque ela não treinou o suficiente, né? De que ela não a pessoa fica pensando, poxa, por que eu fiquei ali dirigindo um Uber, né? Esquece que é para se manter, porque afinal é isso, a gente precisa do trabalho também para, além do trabalho nos dar um sentido, uma identidade, um significado, o trabalho é também esse reino da necessidade, acima de tudo, né? Mas a pessoa passa a se culpar e você obscurece todas as condições que cada um teve para poder se dedicar, né, a isso, né? Ou seja, a gente pensa assim, o que seria um Michael Phelps, por exemplo, se ele tivesse nascido no Brasil, né? Eu não sei exatamente, eu sou ignorante para poder dizer quais as condições que o Michael Phelps teve para conseguir ser recordista de medalhas olímpicas, mas eu imagino que se ele tivesse nascido aqui no Brasil, as condições dele seriam diferentes, né? Porque a nossa formação social é diferente e a América Latina né, desde a experiência chilena, um grande laboratório do neoliberalismo, né? Desse neoliberalismo que ele é muito mais do que um sistema social econômico, mas ele é uma forma de viver a nossa sociabilidade e que impacta na nossa subjetividade, né? O jeito neoliberal de ser é um jeito onde a gente tem uma relação clientelista com tudo, né? Com tudo e para tudo. Então, se eu não consigo a medalha, foi porque, né, eu fui insuficiente. Se eu não conseguir o melhor cargo no trabalho, é porque eu também me sinto insuficiente. Se eu não consigo manter um amor, é porque eu também fui insuficiente, né? Então, a gente está vivendo a todo tempo a nossa sociabilidade, a nossa subjetividade com essa falha, com esses ruídos, com essa insuficiência. Só que isso se torna, numa sociedade que só vê o êxito, só vê, né, o troféu, a medalha de ouro, né, todas as experiências dos fracassos que compõem a nossa existência como extremamente assustadoras, né? De novo, voltando para os jovens, quando a gente vê aqueles jovens que tem uma falha, né, aquelas moças da ginástica olímpica, tem uma falha de pisar para fora, né, ali do quadrado, quando as câmeras captam, elas estão chorando, desabando, porque é o pensamento, né, de tipo assim, caramba, um ano inteiro de trabalho, e aí eu chego aqui, quando todo mundo me vê, e eu falho, né? E aí, obviamente, que a população não acompanha a rotina desse atleta, vai ver o que ele desempenha ali naquele momento performático, né? E aí cai matando, não há perdão em relação a isso, né? Só a pessoa sabe tudo que ela passou, né?
Não à toa, inclusive, muitas vezes os discursos, quando as pessoas conseguem chegar no topo do pódio, é de tentar trazer um pouco disso. Ninguém sabe, né? A música lá do Wilson Simonal, ninguém sabe duro que dei, para ter fonfon, trabalhei, né? Tipo assim, ninguém sabe tudo que a pessoa passou para estar ali, e alguns têm, inclusive, trazido até em tom de denúncia um pouco dessa relação, né? Olha, há pouco incentivo, o Estado está mínimo para nós também, né? O Estado sumiu, né, em relação às suas... Né, porque no último governo nós tivemos corte dessas bolsas atletas, por exemplo, né? O Estado sumiu e eu estou aqui por mim, estou à deriva, né, tentando chegar a tudo isso. E aí, às vezes, não à toa, isso vem atrelado de muita exaustão também, né? São pessoas que estão lidando com rotinas só um minutinho, gente. Desculpa, eu estou na minha sala na universidade, e aí a gente divide a sala aqui. São pessoas que estão lidando com rotinas também de lesões, né? Que são muito próprias do fazer no esporte, e aí a gente tende a achar também que, né, a gente tende a indissociar saúde física e saúde mental, né? De que a pessoa tem ali uma fratura de tornozelo, por exemplo, e que isso nada tem a ver do ponto de vista de saúde mental. Afinal, é o fazer dela, é o trabalho dela, dedica uma vida, né? Como eu falei, o trabalho tem essa dimensão de identidade, de sentido, de significado, né? E aí imagino que para a pessoa saber que ela vai ficar meses parada e que esses meses vão custar, inclusive, esse rendimento, vão custar a perda de um corpo, né, que já é fisiologicamente preparado para aquela rotina de treinos, né? Então, assim, na verdade, o que os atletas estão passando são rotinas exaustivas de trabalho que tem muito também essa dimensão desse corpo que vai, a cada dia, sendo menos produtivo, né? Porque o envelhecer é um envelhecimento funcional também que, né, tem a idade de ser atleta e que aí a pessoa também se vê, às vezes, superada por pessoas mais jovens, ou com mais tempo, mais condição, né? Então, a exclusão dessa pessoa é algo também muito uma ideia neoliberal, né? A exclusão daquela pessoa que já não serve mais para aquele esporte, né? Eu estava vendo há muitos anos atrás uma colega estudando a seleção de atletas para o vôlei, né? E eu lembro dela dizer que no time que ela estudou, o critério de seleção era a altura, né? Então, assim, se a moça era alta, ela estava selecionada para o time, para as próximas peneiras. Se ela não era alta, ela não teria nem chance, né? Mesmo que ela atuasse como líbero, etc., outras posições. Então, já tem um corte aí, né, também de um certo darwinismo fisiológico, o que dirá você ter tempo, disposição, porque como você lida sempre com essa ideia de excelência, né, que é muito própria do neoliberalismo, toda essa ideia de cobrança, né, de cobrança assim, olha, você só não está sendo melhor porque você não está querendo, né, quando na verdade a pessoa precisa ter tempo para os treinos, precisa ter grana para investir no transporte, para ir até, né, porque o transporte público, o Estado também, né, não colabora. A pessoa precisa ter grana para ir até os treinos, muitas vezes são distantes da sua casa, grana para investir no uniforme, né, que vai ser utilizado. Então, tudo isso, né, a gente vê que fazer o esporte como entretenimento, né, se tornou um mercado também, né, e essas pessoas são consumidas como mercadorias, né, que a cada 4 anos a gente lembra que elas existem, né, porque viram ali as sensações olímpicas, né, e tal como todo mercado, né, o Marx ele dizia isso, que o fetiche da mercadoria invisibiliza o trabalho social. A partir do momento que eu tenho um celular comigo, eu não sei quem pôs a mão, quem construiu o celular, né? Não me interessa, como se essa mercadoria tivesse uma vida própria, porque ela satisfaz necessidades. E aí é isso, né? Esses atletas também acabam sendo vistos por empresários também, pela própria mídia, como mercadorias a serem consumidas por um mero entretenimento.
Só que hoje a gente está falando de entretenimento que rende milhões, né? Os sites de apostas que digam isso, né? O quanto que se tem lucrado, o quanto que a gente tem diversos sites de apostas que patrocinam clubes de futebol, que estão lá nas plaquinhas dos esportes, né? Então, tem mais essa dimensão também de mercadoria, né? Essa dimensão de mercadoria do atleta, né? Então, tudo isso são léxicos, são vocabulários, são filosofias que vêm do neoliberalismo, né? Então, se antes a gente tinha a proposta de Olimpíadas, né, anteriormente ao neoliberalismo, mesmo que ainda tivesse um ideal burguês da vitória, né, dessa consagração e etc., você não tinha essa exasperação de corpos, né, esse hedonismo, você não tinha essa exasperação desse mercado, dessa coisa, né, extremamente lucrativa, a ponto de haver lobbies, né, entre cidades no mundo para ver quem vai sediar as Olimpíadas, os Pan-Americanos e etc., né? Porque tudo isso gira muito dinheiro, né? No caso do Brasil, a Olimpíada do Rio de Janeiro movimentou muito, né, em termos do turismo, do comércio informal, né? E aí a gente vai vendo algumas problemáticas que vão decorrendo disso também, né? A gente tem denúncias de trabalho análogo à escravidão, né? Tem desapropriações, né? Então, a questão do esporte, ela vira um mercado também muito rentável, né, ao capitalismo, vira um produto, e essas pessoas acabam sendo objetificadas dessa forma, né, e tem um certo estranhamento em relação ao seu fazer. Não à toa a gente viu nas últimas Olimpíadas alguns atletas de alto rendimento preferindo se retirar, né, se ausentar, como foi o caso da Simone Biles, né, por exemplo, preferiu nem competir, porque tamanha pressão de ser essa mercadoria para o entretenimento, e sempre se espera mais, né? Sempre se espera que na próxima Olimpíada, o que é inversamente proporcional, porque 4 anos depois a pessoa está mais velha, o seu corpo, né, passou por essas lesões, passou por todo esse apanhado aí das rotinas duras de treinos, mas se espera mais, né? Se espera mais, como a gente espera mais do próximo iPhone, por exemplo, que ele seja mais, né? Que ele seja mais, que ele tenha maior rendimento, né? Então isso é posto às pessoas também. Então o neoliberalismo ele consegue, vamos dizer assim, elevar uma enésima potência aquilo que o Marx também já dizia lá no Capital, né? Que ele falava, bom, qual que é o problema da gente se tornar todo mundo mercadorias a serem consumidas, né? O nosso trabalho ser mercadoria. E aí ele dizia, olha, o problema é que vai chegar um momento em que tudo será mercadoria, tudo será objetificado, né? As relações amorosas, o esporte, tudo aquilo que é da dimensão de elevação do espírito, né? Que deveria ser da ordem do lúdico, afinal, para que a gente usa o esporte para as crianças? Para sociabilidade, para entendimento de regras, né? Para disciplinas, para movimento do corpo mesmo, né? Ou seja, o esporte tem uma outra dimensão de elevação de espírito, de elevação de sociabilidade, de noção de grupo, né? De que você precisa ter um grupo para atingir um determinado fim. E aí a gestão toyotista coloca isso de uma forma instrumentalizada. Olha, esse atingir um fim significa que só alguns vão atingir o fim e que os outros, inclusive, devem ser excluídos. E aí eu passo a colocar no trabalho essa ideia, né? Olha, quem atingir aqui a meta, quem chegar no topo do pódio, vai ganhar aquela viagem, né? Para Trancoso, sei lá, né? Porque vai ter merecido. O resto, dane-se, né? E aí, justamente, é isso que eu estava trazendo. Quando a gente pega nas Olimpíadas, a gente vai lembrar só daqueles que foram laureados, né? Não daqueles que também compuseram toda a comitiva esportiva e etc. Né? Então, enfim, eu estou aqui uma verborragia, mas porque eu fui provocado e acho que estou tentando contribuir um pouco mais. Mas o que mais? Vamos lá. Matheus, você tem alguma pergunta aí? Você que é atleta? Pegando esse pergunta não, concordo total com tudo que ele disse, né? Principalmente o fato das pessoas não verem um atleta como um ser humano,
né? O atleta hoje em dia é visto como uma máquina, não é vista as lesões por trás. Eu digo por experiência própria, né? Então, eu tô com 21 anos, eu tenho o corpo estourado por conta da profissão, da escolha, do esporte. Mas quando eu subo lá no ringue, ninguém quer saber se eu tô com uma lesão aqui ou ali, né? Todo mundo só quer saber, só quer a vitória, né? Só vê o pódio, né? Tanto é que tem um monte de imagem no Instagram, nas redes sociais, sobre, por exemplo, um atleta, né, em cima do pódio, levantando o troféu, só que atrás dele tem um monte de obstáculo que ele passou e ninguém tá vendo, todo mundo tá vendo ele de frente, né, ali no pódio, e por trás dele tem muita coisa. Então, eu concordo totalmente com tudo que o Bruno disse. Realmente é complicado essas questões sobre ver não ver o lado do ser humano, né? Só ter que entregar a excelência. Concordo muito com o Bruno, muito legal. Que bom, Matheus. Bom, eu tô falando enquanto alguém que observa, assim, né? E sou entusiasta, assim, eu sou... O contrário também acontece, né? Assim, às vezes você também não pode gostar de um esporte sem que você pratique, né? O que eu quero dizer assim, sempre fui péssimo em futebol, mas eu amo futebol, né? Sou São Paulino fanático, assim. E aí eu observo, né? Observo tudo isso, né? Observo tudo isso, tento entender essa questão dos atletas, né? Acho interessante, mas nada como alguém que vivencia isso, né? Tem propriedade para falar vivendo por dentro. Na sua opinião, assim, o que você acha que seria uma boa estratégia, né, para a gente pensar em planos de ação para dar mais qualidade para esses atletas, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, é uma profissão muito elitizada, de certa forma, né? Só poucos têm acesso, porque tem essa questão de treinamento, de alimentação e tudo mais. Então, nem todo mundo acaba conseguindo viver do esporte, né? E aí eu queria saber o que você acharia que seria interessante, né? Como plano de ação que a gente poderia fazer, como políticas públicas, assim, né? De médio a longo prazo também, que poderia ser interessante. Eu ia bater justamente nessa tecla, né, que o inversamente proporcional ao neoliberalismo é um investimento maior em políticas públicas, né, então, assim, isso parte de todo um entendimento, né, social, uma construção social da importância e da relevância desse esporte, né. E aí isso é complicado porque a gente tem na nossa sociedade que o praticar o esporte é quando sobra um tempo. O praticar as artes é quando sobra um tempo, ou seja, tudo isso é visto como supérfluo, né? Como superficial, e não como eu disse, assim, de elevação enquanto sociedade, enquanto pessoas, né? Enquanto que tudo isso contribui enormemente. Então, as políticas públicas, primeiro de tudo, deveriam ser pensadas por essa questão de do acesso, né? Da condição para ser atleta. Mas também nessa perspectiva que eu estou trazendo de ter um amparo, né? Porque eu estou pensando assim, são políticas trabalhistas, são políticas previdenciárias, né? Eu desconheço, inclusive, como é que é essa parte previdenciária de um atleta. Se ele se afasta, quem custeia, né? Se ele afasta por conta de um acidente, como é que ele consegue se manter custeado sem produzir? E a aposentadoria, como é que se dá a aposentadoria dele, que às vezes tem que ser uma aposentadoria mais cedo, né? Desse ponto de vista da saúde também, como é que são as políticas públicas para cuidar desse atleta, né, dessa saúde, tanto uma saúde física quanto uma saúde mental, né? Assim, do que eu acompanho no futebol, a gente vê o quanto faz diferença você ter um clube que tenha psicólogos, né? Eu tenho uma colega que foi por anos psicóloga do clube, do time feminino da Ferroviária, né? Eu sou natural de Araraquara, interior de São Paulo, e lá tem a Ferroviária, né? E o time feminino da Ferroviária chegou a ser campeão da Libertadores, né? É uma das bases, assim, tipo, é o time, basicamente, né? O time do Corinthians,
Palmeiras, Santos, Ferroviária, que são a base da seleção brasileira, né? E aí hoje ela foi para o Nordeste, se não me engano, em outro time, e agora ela está meio, do que eu acompanhei no LinkedIn dela, já está indo para a CBF, assim, sabe? Então, muito interessante, assim, né? A gente vê que esse trabalho da psicologia também não pode ser visto, né, como não essencial, porque hoje o que mais tem acometido os atletas são essa questão de um sofrimento em relação à realização desse trabalho, porque tem essa expectativa frente a eles, né? Expectativas individualizadas, porque essas pessoas são marcas, elas custam caro, né? Tem muita coisa por detrás, tal como o Matheus colocou. Então, essas políticas deveriam ser pensadas em relação a isso também. Como é que é o cuidado em relação a esse atleta? Mas isso passa, primeiro, por uma mudança, né, assim, mais estrutural. Primeiro, não, em paralelo, eu acho, né, a essa mudança mais estrutural de como a gente enxerga esses atletas, de que eles são trabalhadores, de que eles são, vivem, né, do seu trabalho, que é o esporte, e que disso deriva muita coisa. Porque enquanto a gente continua achando que é o supérfluo, né, que as pessoas fazem isso no seu tempo livre e que assim seja, né, aí fica difícil. Eu não sou especialista na área do esporte para pensar um plano de ação mais específico, mas eu estou pensando na questão do trabalho, né? Pode falar, Matheus, por favor. Eu acho que o que você falou, uma pergunta que muita gente, muito atleta recebe, né? Quando perguntar o que você faz, e aí a pessoa fala, sou atleta de tal coisa. Tem muita gente que responde, mas você só faz isso? Então, tipo, não vê como um trabalho, né? É isso que você falou. Essa pergunta, para mim, no meu ponto de vista, é absurda, né? Porque é um puta trabalho, né? A profissão atleta, né? Exato, né? Fica sempre essa coisa secundária e de que é um extra, né? Um extra trabalho, assim, né? É mais ou menos o que foi o tema da redação do Enem, né? De falar do trabalho do cuidado feminino como um tempo de trabalho invisibilizado, né? O tempo de trabalho do atleta muitas vezes é invisibilizado, né? Seja para aqueles que têm uma melhor condição de se dedicar apenas ao esporte, ou seja, da grande maioria que não, né? Que não consegue, né? Eu fiz um levantamento aqui de um artigo que eu cheguei a enviar para a Cecília, um artigo de opinião que eu escrevi, né? E nesse levantamento eu escrevi logo depois da última Olimpíada. E assim, dos nossos 309 atletas olímpicos, 42% foram para Tóquio sem nenhum patrocínio. 19% vivem com menos de 2 mil de auxílio, 7% vivem com menos de R$1.000 de auxílio, 13% fizeram vaquinha para ir aos jogos, 10% sequer vivem do esporte que praticam, sendo que 15% deles são motoristas de aplicativos. Ou seja, sem recursos, eles fazem os seus milagres. Então, tem isso, né? E ainda tem a cobrança de, poxa, como é que não só faz isso da vida, né? E, na verdade, não é bem isso não, né? Então, eu acho que as respostas partem de uma mudança, né, de cultura, uma mudança de modelo mental nosso sobre o entendimento desse papel do atleta, né? Para além de ser visto como essa questão superficial, né? Mas sim como algo extremamente importante, desde a primeira infância, como a gente falou, né? E de serem tratados como trabalhadores, né? Porque há uma dedicação de tempo em relação a isso, há uma subordinação, geralmente, né? Um clube, um patrocínio, etc. Há uma rotina, então, né? Cumpre aí todos os requisitos para ser um trabalho. Queria perguntar também, agora mudando um pouquinho o foco, nessa questão da função do psicólogo esportivo. Você acha, quais são os atravessamentos que existem, né, neoliberais nessa profissão? E se você acha que essa psicologia, às vezes, ela está um pouco viciada numa questão voltada só para o rendimento, ao invés de ver questões mais subjetivas e tudo mais? Como eu disse, a psicologia do esporte não é exatamente minha área, né? Mas olhando para uma perspectiva da psicologia do trabalho, de fato, quando a gente vê, a psicologia acaba também sendo muito acrítica a todo esse contexto, né? E foca muito realmente nesse desempenho, nesse comportamento, né?
no que precisa ser atingido em relação a isso, né? E eu acho que contribuiria muito mais uma psicologia que se colocasse crítica nesse ponto para o atleta, o coletivo do atleta, também problematizarem os seus processos de trabalho e as suas condições de existência, né? Ou seja, tentar entender assim o quanto que há um poder de agir em relação ao que a essa rotina, né, a esse cotidiano de trabalho, né, ou não, porque quando a gente vê assim as finais desses grandes campeonatos, a média, né, de idade dessas pessoas são na casa dos 20 anos. Vocês imaginam o que é, né? A gente teve um caso clássico no futebol. O futebol é um exemplo que me é mais fácil, né, de lembrar, que, como eu falei, é um esporte que eu gosto de acompanhar. Nós tivemos aquele caso clássico do Ronaldo Fenômeno na final da Copa de 98, né? Uma coisa nunca explicada exatamente, mas que nos parece que o rapaz teve uma síncope, assim, né? Devido a essa pressão de ser ali aquele melhor do mundo, prestes a conquistar uma Copa do Mundo, etc., né? E aí o nosso ideário neoliberal vai pensar assim, não aguentou. Eu ouço muito isso em casos, eu tenho visto muitos casos de burnout, né? Tenho trabalhado com isso, e geralmente essa é a pecha, as pessoas falam assim, não aguentou, né? Não aguentou, então burnoutou, né? Então, assim, não aguento, pega, né? Alguns atletas, inclusive de academia, crossfit, etc., falam disso, né? Não aguentou, pega. Tem essa frase, assim, né? E aí isso é posto também no mundo do trabalho, né? Não aguentou, pega. Então, eu acho que a psicologia acaba, às vezes, né, comprando muito fácil esse discurso, né? Sem crítica, sabe? Dizendo que realmente o que se precisa é uma mudança de comportamento, né? A gente tem algumas vertentes da psicologia positiva, etc., né? Que estão aí nadando de braçada para os coaches, né? Dizendo assim, olha, você dá conta, você consegue, basta ter um pensamento positivo, basta ter, né? E aí você obscurece todo esse, de novo, né, todo esse trabalho social, você invisibiliza tudo isso do que é ter o esporte como sentido, identidade de vida e de trabalho, né? Porque daí tem outras implicações, outras mediações, né? Não é só o pensamento positivo, não é só né? Só esse querer, né? Quer perguntar mais alguma coisa, Matheus? Só fazer uma pontuação, você falou mal da psicologia positiva, que é justo a área que eu gosto. Mas... Não, mas só trazer um contraponto, assim, eu vejo que a forma como as pessoas colocam a psicologia positiva é uma forma muito equivocada, que é muito nesse sentido de, foda-se, você vai e faz o seu melhor. E, na verdade, não, ela tem um pensamento satriano por trás, é do tipo, é você tentar ver as coisas por exemplo, um negócio aconteceu, beleza, e o que eu posso fazer com isso, né? É você tentar ver de um prisma um pouco mais positivo, mas isso não significa que você está subjugando ou se menosprezando, entende? Ou colocando como se fosse... Ele está sendo muito utilizado pelos coachings, essas coisas, dessa forma, mas não. Então, por isso que eu falei algumas vertentes da psicologia positiva, né? Porque é isso, do que chega pra gente, chega essa utilização muito banalizada, assim, né? Tipo, que a gente sempre brincou de psicanálise de boteca, etc., agora tem essas vertentes de uma psicologia positiva que colam, né, a um discurso dos coaches, e que eles também fazem tudo isso sem qualquer crítica, né? Mas eu tenho colegas lá da época de Curitiba, né, que vêm de uma tradição de uma psicologia fenomenológica e tal, que estão lidando, né, com a psicologia positiva de uma forma mais responsável, né? Mas, infelizmente, é igual a psicologia comportamental, né? A psicologia comportamental, tenho diversos colegas aqui de departamento que são ótimos psicólogos e terapeutas e pesquisadores nessa área de TCC, né? Só que ela ganha essa pecha, né, desde o começo do século XX, como essa psicologia que molda os comportamentos de uma forma
a crítica e que foi a que deu base para as empresas, né? Então, quando a gente está falando de tudo isso, de rendimento, tem uma implicação nossa, né? Porque somos nós, psicólogos, que estamos reverberando esse discurso dentro das organizações também. Esse discurso de excelência, esse discurso individualista, né? Esse discurso de metas, né? Dessa coisa acrítica, né? Dessa coisa de, olha, só não vai quem não quer, né? Só não se desenvolve quem não quer. E a coisa não é bem assim. Cumprir aí, não sei se cumprir a encomenda. Não, eu achei sensacional tudo que você trouxe, porque é a forma que eu enxergo, é a forma que eu vivo, né? Então, todas essas questões, o lado do psicólogo do esporte, eu vejo que ele não tem que ver só a performance, mas ele tem que ver toda a questão pessoal da pessoa, né? A vida pessoal do ser humano, né? Porque não adianta a pessoa estar bem com os treinos, mas não tá bem com a família, algum problema em casa, alguma coisa assim. O psicólogo do esporte tem que ver o atleta como um todo, né? Não só a parte do atleta, ele tem que ver tudo. Então, concordo com tudo que você disse, Bruno. Eu li, a Cecília compartilhou o artigo, eu li sobre as questões dos atletas olímpicos e realmente eu acho assim assustadora a quantidade de atleta que tem que está precisando fazer outras atividades para poder se sustentar e poder se manter no esporte, né? Eu acho isso triste. Eu também, sou atleta, mas minha fonte de renda não é só o lado atleta, né? Eu tenho que dar aula para compensar, para eu poder me sustentar, porque ser um atleta profissional, enfim, não é barato, né? Alimentação, suplementação, às vezes os treinadores, às vezes tem que dar porcentagem para a academia, porcentagem para os professores, enfim. Então não é barato e você vê que tem atletas olímpicos que, acho que todo atleta sonha em chegar a uma Olimpíada e ele ter que às vezes dividir os horários de treino para, por exemplo, como você deu o exemplo do Uber, né? Eu acho isso muito triste, o atleta ter que fazer tudo isso. Sim, sim. E se você tocou num assunto que eu não tinha falado, né? Isso também é bem interessante, de que parte da renda, muitas vezes, de um atleta é ser professor do seu esporte, né? E tem alguns que ficam, nossa, assim, né? Por necessidade, mas ficam assim também, né? Caramba, do ponto de vista do treinamento, né? Do tempo de treinamento que ele teria, não agrega, né? Não agrega para ele, né? Tem muitos que pensam assim, né? Olha, eu tô aqui porque eu preciso, mas é menos um tempo que eu estaria para treinar, né? Ou não se realiza naquilo também. Se realiza nas competições, se realiza, né, nas exigências também postas, né? Gosta dessa adrenalina também da exigência, da competição, né? E aí tem essa coisa de ser professor como a reserva ali, né? O que paga as contas, etc. Então, tem essa dimensão, né? De que às vezes também é vendido, né? Uma proposta de ser esse mega atleta, de ser esse super atleta, né? Mas que não, no fim das contas é isso, ficar dando aula para criança, né? Para conseguir ser tudo isso. E, por exemplo, hoje eu dou aula para várias idades, né? E, querendo ou não, além do meu esporte, né? Meu esporte é de contato, não tem como. Uhum. Então, quando eu dou aula, eu tô tendo que, por exemplo, na luta a gente segura a manopla, parador, então o aluno tem que bater na minha mão, por exemplo, para eu guiar ele. Então, tem muita lesão minha que às vezes não foi nem um esporte que gerou. Foi eu dando aula, que às vezes um aluno socou errado, machucou meu ombro, e aí eu tenho que sustentar nos treinos por uma lesão que às vezes não foi treinando, foi tendo que dar aula. Olha só, isso é o que faz parte da rotina, né? Sim. É lidar com
com isso, assim, né, com essas exigências que esse trabalho coloca para que você... Na psicologia, basicamente, quando a gente fala assim, né, quando a gente é recém-formado e fala, bom, eu vou trabalhar ali no RH até conseguir ter a minha clínica, ou o contrário, né, vou atendendo aqui até conseguir, né, me realizar e etc. E na minha área, né, na psicologia organizacional do trabalho, a gente vê muita gente que acaba fazendo um desserviço, porque é uma pessoa que não se especializa, né. Por um lado, eu acho que a especialização demais também tem feito alguns apagamentos, assim, né, na psicologia, porque é isso, a psicologia do esporte acaba sendo dominada por essa perspectiva comportamental, e essa minha colega lá da UFBA, né, a Juliana Camilo, foi uma das poucas que eu tenho visto que tem feito esse casamento, assim, de uma psicologia do trabalho, compreendendo esses atletas como trabalhadores, até porque ela já foi também do vôlei, sabe? O companheiro dela, se não me engano, é do judô, mas também, né, assim, se você não tiver alguma especialização, né, assim, uma especialização nem formal, né, eu quero dizer, mas assim, um olhar mais apurado ali para a área também faz com que você tenha um desserviço, né? Então também se eu só olho esse atleta como trabalhador, mas não olho, né, o esporte, né, não compreendo do que ele vive, eu posso estar repetindo práticas tanto quanto quem é da própria psicologia do esporte que não olha o trabalho, né? Então, assim, as exigências hoje são um pouco mais apuradas para a gente conseguir atingir a questão. E aí? Tem mais alguma questão, Matheus? Não tenho. Acho que o Bruno, ele falou tudo e mais um pouco. Acho que foi sensacional a conversa aqui. Acho que o Bruno deu uma aula para a gente, uma aula particular sobre essas questões. Então, só queria agradecer realmente ao Bruno por esse papo, por essas questões que você trouxe. Acho que como eu vivencio isso que você deu, até a forma como eu me encaro, né, como eu me enxergo, mudou um pouco. Então, foi muito bom. Obrigado, viu, Bruno? Imagina. Eu que agradeço o feedback, Matheus, e agradeço o convite. Que bom que você gostou. Você entregou mais do que a gente pediu, assim, porque nem foi preciso fazer perguntas, assim, você foi, falou, que bom! E várias perguntas que tinham, que eu olhava e falava assim, já foi respondido ali, né, então nem precisa fazer pontuação nem nada. Uma coisa que eu achei muito fantástica, que eu nunca tinha me atentado, é essa questão do toyotismo com o atletismo, né, de utilizar a equipe, utilizar essas nomenclaturas, né, e faz total sentido, né, esse padrão meio de laurear conforme você vai, né, entregando o que é. Total. Hoje o mundo do trabalho é recheado das filosofias do esporte nessa uma perspectiva mais banalizada, assim, né, desse esporte que é essa coisa do alto rendimento mesmo, né, das equipes, que a equipe precisa ter uma sinergia para funcionar, para atingir o resultado, vencer a outra equipe, né, essa coisa de você colocar uma disputa no mundo do trabalho, né? Olha, quem atingir isso aqui vai ganhar, sei lá, um abono, né? Então isso está muito, muito em vista, né? Nessa psicologia organizacional aí dos anos 80, 90, né? As literaturas da época refletiam muito essa perspectiva, né? Do esporte. Realmente, nunca tinha feito essa ligação, e agora você falando, é a mesma coisa, um tá ligado com o outro. Exato. Muito doido, muito doido. Legal, gente. Obrigada pelo convite, Obrigada pela disponibilidade, pela aula. Desculpa a demora para conseguir marcar, em fim de semestre a coisa fica mais apertada.